Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Segunda-feira, o dia depois do jogão de ontem, né? Vasco e Flamengo 1-1, Flamengo e Vasco 1-1. Vou falar sobre esse jogo, mas uma coisa a gente tem que ter na mente, né? Coutinho não está pronto ainda, nos ajudou bastante ontem com aquele gol e vai estar pronto. Não sei se esse ano ainda, mas é importante a gente pensar que ano que vem a gente tem um reforço fantástico, que é o Coutinho. Tem que pensar em pré-temporada, etc. E vem falando aqui direto, reiteradamente. Ano que vem, Paulinho, Adson, Jair, Coutinho, essa galera bem fisicamente, tendo feito pré-temporada. E o mote desse ano é não cair e não vamos cair. Estamos com 35 pontos agora, faltam 10 pontos, né? Ou 8 ou 7 para aquele número mínimo para ninguém cair. Ano passado, salvo engano, foram 43 pontos, mas já teve 42 pontos. Já teve uma média de 42 pontos para ninguém cair. Então acho que esse ano o campeonato está muito ruim, está muito fraco, niveladíssimo por baixo, bem por baixo. Então acho que calmar um brasileiro, tem alguns jogos ainda, e tentar pegar Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana. Esse é o objetivo do Vasco, pensar alto. Não deu pré-Libertadores, alta Libertadores, e não deu Sul-Americana. É isso aí. E sempre pensando que um time se faz ao longo de um tempo, né? 1, 2 anos, e que o Vasco não vai repetir o que fez ano passado e nos anos anteriores. Em janeiro, contratar 500 jogadores para tentar arrumar 8, 10, que a gente nunca conhecia, né? A gente nunca conseguia, melhor dizendo. Mas esse ano não. Vamos acabar bem o brasileiro. Acredito em Libertadores ainda, não vamos cair. E ano que vem, aí sim, preparados, com essa galera que eu falei aí, esses jogadores treinados fisicamente, taticamente, tecnicamente, pré-temporada, vamos que vamos, né? Então Coutinho não está pronto ainda, mas vai estar, não sei se esse ano ainda, ou ano que vem, mas é um trunfo que o Vasco tem aí, e ontem, a meia boca ainda, sem preparo, sem tempo de bola, mostrou o mínimo possível, né? Faro do craque, cheiro do craque, ao empatar aquele jogo, entrou já com 40 minutos do segundo tempo, o Vasco perdendo, pisou na área e fez o gol de cabeça, né? Engraçado, o Vasco, vou falar aqui um pouquinho sobre isso, podia ter mexido antes do primeiro tempo, já não estava bem, não entrou bem. Depois no segundo tempo também o técnico demorou a mexer. Na coletiva ele disse que às vezes ele mexe, não dá certo. Ele tentou organizar o time e tal, Vasco sem intensidade, mas quando ele fez a troca, né, ou as trocas, Rayan puxou um belíssimo contra-ataque, teve profundidade para puxar a corrida, cortou para dentro, soube certinho de trocar para o Emerson Rodrigues, viu a entrada do Pumita pela direita, que dominou a bola, cruzou para dentro e Coutinho, uma cabeçada com o zagueiro e o goleiro, conseguiu fazer 1-1. Os 4 jogadores que estavam no banco entraram e mudaram o placar, fazendo o Vasco obter mais um pontinho, né? E vamos partir para cima do Palmeiras, salvo engano, domingo. Mas o Palmeiras deu de 5-0 no Criciúma ontem, não importa, o Vasco não é Criciúma, o Vasco é o Vasco. E vai ser numa das casas do Vasco. Eu não lembro agora quantos estados da federação, mas o Vasco tem um estádio em cada estado da federação, por conta da sua imensa torcida. O Vasco é uma torcida continental, não tem jeito. Onde o Vasco vai aí, arrasta multidões. E agora em Brasília não vai ser diferente. Parece que já tem 25 mil ingressos vendidos e muito vascaíno lá, graças a Deus, né? Bom, quem me acompanha aqui, eu falo de forma reiterada que o Vasco tem limitações, sim, como todos os times têm. E ontem o Flamengo também mostrou limitações, eficácia, né, qualidade para matar o jogo. Poderia ter matado o jogo, porque foi melhor, dominou, e isso é uma limitação. E o Vasco tem outras limitações.
ainda não tem um time forte de conjunto, está sem intensidade ainda, falta um encaixe entre meio de campo e ataque, meio de campo e defesa, às vezes aparecem buracos, o Vasco marca muito pouco, vem falando isso aqui direto, a gente não tem um tal do perde-ganha, a gente não marca agressivamente, a gente cerca. Ontem, por várias vezes, os jogadores do Vasco, notadamente do segundo terço para trás, corriam para trás sem marcar ninguém, só cercavam. E o Flamengo aí, que muitas vezes jogou de forma posicional, deitou e rolou, mas faltou qualidade aí ao Flamengo para fechar a partida. E o Vasco teve a qualidade de sofrer, dar suas estocadas quando conseguia, e lá no finalzinho de jogo conseguiu empatar. Mas friso aqui, o Vasco tem que ter mais intensidade, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Reitero, quem me acompanha aqui sabe que eu reclamo muito que o Vasco não joga os dois tempos, joga um tempo só, e ontem quase não jogou tempo algum, só se defendendo. E ontem o Paiva segurou o Paê até quando deu, discordo dele, a gente ficou sem intensidade, mas por outro lado, vai colocar quem ali, né, para fazer aquela função, ou para tentar fazer a função de pifar, organizar as jogadas. Complicado, né? Rayan não vinha num momento bom, tinha sido expulso contra o Atlético Paranaense, entrou com personalidade. O Emerson Rodrigues tem que ser utilizado mais, tem limitações, mas é o que o Vasco tem. O David também teve aquela arrancada, chutou no travessão, apesar do lance estar em impedimento, mas são jogadores que o Vasco precisa, porque só tem eles, né? E não são jogadores de tudo ruim, tem suas limitações, mas tem suas valências, né? Que é a arrancada, essa profundidade aí. Então a gente tem que tentar mais fazer o que eu sempre digo aqui, e parece que o Rafael Paiva fica dormindo um pouco. Transição, linha média, marcar forte e sair correndo quando puder, com David, com Emerson, com Jean David, com Verrete também, com Rayan quando entra. É isso aí, o jogo do Vasco é esse. E o Paê está destoando um pouco, né? Apesar de ter a qualidade que tem, não vou dizer que atrapalha, mas também está ajudando um pouco. Uma coisa é você falar que ele não ajuda, outra coisa é você falar que ele atrapalha. E não acho que seja o fato dele atrapalhar, né? Pumita, sempre falei, na fase ofensiva é muito bom na fase ofensiva. Rayan entrou bem, Coutinho sem preparo ainda, sem tempo de bola, mas foi lá e fez o gol, vai melhorar a cada jogo. E o time vai crescendo aos poucos, não tem jeito, é isso que o Vasco tem. Sempre falo aqui, né, a 777 acabou com o Vasco, deixou o Vasco na míngua. Pedrinho teve que tirar o controle acionário da 777 para o Vasco não falir, né, as ações da Vasco SAF, para não ficar à mercê de uma penhora, um bloqueio vindo lá de fora. E é isso que a gente tem aqui, vem falando. O Vasco vai crescer. O Rafael Paiva está começando a ver o jogo da forma como ele é. Às vezes dizendo que o Vasco jogou melhor que na verdade jogou. Ontem ele falou que o Vasco jogou bem, que foi bem. Não, o Vasco não foi bem ontem. Longe disso. Mas com raça, determinação, com garra. Também já soltei vídeo sobre isso. Raça, determinação, garra, disposição, que não pode faltar ao vascaíno. Não pode faltar ao Vasco. A sua torcida está aí ao longo de anos e anos e anos, pelo amor ao clube e paixão. E mesmo a gente vindo aí numa sequência de não ter êxitos, de não termos êxito contra o Flamengo, a gente lota o Maracanã, metade a metade, sem medo de ser feliz. Bom, se gostou dos meus comentários aqui, do conteúdo, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para receber do YouTube as notificações que meus vídeos forem ao ar. Vasco em Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.